Olá, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, juntos aqui no programa Implante um Novo Sorriso. Comigo, eu sou o Dr. Paulo Leal, sou cirurgião buco-maxilofacial. E o programa, para quem está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu falo isso toda semana, viu, gente? Toda semana, então quem ouve sempre, seja muito bem-vindo sempre. E quem está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo hoje, tá? E depois continua ouvindo, que é bem bacana, viu? Vocês ouvirem o programa. Muita gente chega lá e fala, Dr. Paulo, ouço o programa há 3 anos. Eu falo, puxa vida, muito obrigado, agradeço muito. Então o programa é um oferecimento do IOP, Implantes Odontológicos Paulista. O IOP é a nossa nova unidade, quem ouve o programa já há muito tempo, essa é a nova unidade, onde eu fico hoje, nessa nova unidade. Quem quiser falar comigo tem que ligar nesse telefone que eu vou dar. Na unidade antiga a gente separou, ficou uma parte de prótese na unidade antiga, ficou uma parte mais cirúrgica nessa unidade nova. Então, quem quiser falar comigo, por favor, ligue nos telefones aqui que eu vou passar do IOP, que fica na rua Pedro de Toledo, número 80, Conjunto 43, quarto andar. Rua Pedro de Toledo, número 80, quarto andar, Conjunto 43. É em frente ao Shopping Santa Cruz. E tem também o metrô Santa Cruz nesse shopping, tá? Se você for de metrô, desce no metrô, pula a rua, já está no prédio, na nossa nova unidade, que é a IOP, Implantes Odontológicos Paulista. Os telefones da IOP, 5083-2493, 5083-2539. Então, se você quiser falar comigo, Dr. Paulo Leal, ligue nesse telefone 5083-2493, 5083-2539. Certo, gente? Se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, o site é o www.iop, de Dr. pauloleal.com.br. Então é www.iopdrpauloleal.com.br, tá? É um site onde vocês vão conhecer bem o meu trabalho, o que eu faço, e vai conhecer um pouquinho também dessa nova unidade da IOP, onde nós temos ali um centro cirúrgico bem moderno, um centro cirúrgico clínico para isso, para cirurgias de implantes, para cirurgias de enxertos, para cirurgias de articulação, ATM, né, que é a articulação temporomandibular. E nesse centro cirúrgico nós temos lá monitor cardíaco. Uma cirurgia sempre tem que ser monitorada, né, gente? Qualquer coisa que se faça, o monitoramento é muito importante. Saber seu batimento cardíaco, sua oxigenação, seu CO2, seu ritmo cardíaco. Isso é muito importante para que a gente possa ter tranquilidade na hora de aplicar anestesia, de fazer a cirurgia. Isso é extremamente importante. Então nós temos lá um monitor cardíaco, desfibrilador. Eu nunca usei, graças ao bom Deus, eu nunca usei um desfibrilador em ninguém, há quase 30 anos de formado. Ano que vem eu faço 30 anos de formado, olha como eu tô velho já. E nunca usei, mas ele existe, ele está lá, porque a prevenção é o principal da história, não é? Oxigênio, ortoscópio, tem um aparelho lá que é muito bacana, que chama Morpheus, que é um aparelho de introdução do anestésico, para a gente dar anestesia. E ele é um aparelho que funciona por um programa de computador, e essa anestesia é instalada, é dada em vocês, pacientes, na quantidade certa, na temperatura certa, no volume certo. Isso diminui 80% da sensibilidade da dor. Muito bacana, né? A anestesia é chato para todo mundo, né? E a agulha é bem pequenininha para esse aparelho. Isso é muito bom. A anestesia é sempre uma coisa traumática nas pessoas, né? As pessoas têm esse trauma da anestesia, e a história da anestesia não pegava em mim antigamente, e não pegava mesmo, viu, gente? Porque a anestesia, quando eu estava na faculdade há 34, 35 anos atrás, que eu fiz 5 anos de faculdade, mais 30 de formado, 35 anos já que eu estou nessa vida. A anestesia era muito ruim mesmo, não é que não pegava em você, não pegava em ninguém. Era muito ruim a anestesia. Hoje é muito boa, tem vários tipos, para várias situações, né, tratamentos, cirurgias. E ela, como funciona uma anestesia? A anestesia funciona com um bloqueio da passagem do estímulo nervoso no seu nervo. Então hoje essas anestesias têm um bloqueio muito potente.
E antigamente não tinha, era uma coisa, o bloqueio era muito fraco. E aí o estímulo funciona assim, né? Tem os sinapses dos neurônios, aqueles neurônios que tem aquele caminhozinho, vai uma mensagem do cérebro, do sistema nervoso central, através dos neurônios, e vai para o local e volta para o cérebro. Mais ou menos é isso que funciona. A anestesia bloqueia essa passagem desse estímulo nervoso de ida e volta para o cérebro. E aí bloqueia isso. Quando bloqueia isso, bloqueou e você não tem essa sensibilidade mais de dor. Não tem mais a sensibilidade da manipulação, não tem mais essa sensibilidade. Hoje essas anestesias são muito boas, muito potentes, muito distintas para todas as situações. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo para todo mundo, para nós aqui desse lado que fazemos a cirurgia, que é muito bom quando vocês estão calmos, quando vocês estão tranquilos nesse momento cirúrgico, porque para nós aqui é muito importante isso, essa união, essa junção, esse equilíbrio que tem entre vocês pacientes e nós profissionais. Isso é primordial para que a gente consiga ter um tratamento tranquilo, bem feito. Isso é muito importante, muito importante. Precisa ter essa união, essa simbiose, é muito importante para nós e para vocês. Porque vocês pacientes, né, vocês estão ouvindo, vocês fazem parte, eu sempre digo isso aqui, fazem parte dessa equipe. Na hora que nós estamos fazendo lá o seu implante, ou a sua cirurgia, o seu enxerto, sua cirurgia, seu tratamento de articulação por artroscopia, vocês fazem parte dessa equipe. Nós temos lá uma equipe trabalhando e vocês fazem parte, cada um na sua função, vocês na função de paciente. Então isso é muito importante, ter essa tranquilidade, e a anestesia faz isso. A anestesia faz com que você, depois do primeiro impacto da entrada, eu vou fazer um implante, doutor Paulo, eu não dormi, quando fala para mim, eu falo, perdeu uma noite de sono, porque vai ver que não vai ter problema nenhum. E aí nesse primeiro momento tem esse estresse que é absolutamente normal para todo mundo. Mas depois, isso que é o bacana na história, conforme vai prosseguindo esse processo cirúrgico, e vocês pacientes, vocês que estão lá fazendo a cirurgia, vocês vão sentindo que não tem dor, que não é aquele bicho de 7 cabeças, que não é aquela coisa louca, que não tem que ter aquele estresse, relaxa. Vocês relaxam. E nesse relaxamento, a coisa flui, mas muito bem, é uma delícia para nós até aqui que fazemos a cirurgia, para nós que tratamos, tá? Então, estou falando aqui um pouco dessa história da cirurgia, da anestesia, desculpem, porque isso é muito importante em qualquer processo cirúrgico, desde um processo cirúrgico pequenininho até um processo cirúrgico maior. A anestesia é fundamental na história, tá bom? Gente, eu estou abrindo aqui as linhas para quem quiser ligar, 3016-1764, 3016-1765, tá? As linhas aqui da Rádio Mundial. Quem quiser ligar, conversar comigo sobre isso, sobre implantes, sobre enxertos, sobre carga imediata, depois eu explico um pouquinho o que é carga imediata, sobre problemas de articulação, você que está ouvindo e que tem, preste atenção, isso são problemas articulares, articulação temporomandibular, eu vou explicar um pouquinho antes. Articulação temporomandibular é aquela articulaçãozinha, porque ela é uma articulaçãozinha, não é grande. A articulação de joelho é grande, de cotovelo é grande, de ombro é grande. Não, a articulação temporomandibular, ela é pequena. Ela é uma articulação que ela é pequena, mas ela é igualzinha ou praticamente igual às outras articulações. O que quer dizer uma articulação? São dois ossos que se articulam para que haja um movimento. No caso da articulação temporomandibular, que é a articulação da nossa área, da área de trabalho nosso, ela é aquela articulação que fica na frente do seu ouvido, para que haja abertura, fechamento, lateralidade, protrusão. Protrusão é a mandíbula ir para frente. Quem é a mandíbula? A mandíbula é o osso inferior, onde ficam os dentes inferiores. No crânio, na cabeça,
O osso que movimenta é o osso da mandíbula. Os outros são todos fixos. Existe um outro ossinho móvel que chama hioide, que é um osso que prende a língua. São só esses dois. O que prende a língua fica lá para dentro, não dá para a gente ver. Não dá pra, ninguém tem essa sensibilidade. A articulação tem. A articulação tem por mandibular, articula, movimenta, mexe, tá? Leigamente falando. O osso da mandíbula, que é o osso de baixo, o osso inferior, o osso onde ficam os dentes inferiores, com o osso temporal. O osso temporal é o osso que fica em cima do nosso, toda aquela região em cima do ouvido, tá? É como se fosse um leque, ele abre como um leque em cima do nosso ouvido. É um osso grande, é um osso de comprimento grande, é um leque interessante, pega toda a nossa lateral da nossa cabeça. O osso da mandíbula se encaixa nesse osso temporal numa cavidade e tem essa movimentação. Se você tem dores de cabeça frequentes, se você tem dores no pescoço, tanto na parte do lado do pescoço como atrás do pescoço, se você tem dores nas costas, na parte embaixo do ombro, nas costas embaixo do ombro, ou isso é a região dor no pescoço, essa região é a cervical. Na parte de baixo, se você tem dores perto do nosso bumbumzinho, é a parte lombar. Se você tem estalos no ouvido, né? Clec, 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 clec. Se você tem zumbidos no ouvido, muita gente chega lá e fala do zumbido, comenta esse zumbido, que é uma coisa que é estressante, é uma coisa chata, é uma coisa constante. Um zumbido no ouvido é uma coisa que deixa a pessoa realmente muito irritada, muito irritada. Você conviver com um zumbido no seu ouvido o dia inteiro, até a hora de você dormir, é terrível, é muito estressante, é muito irritante. E isso faz com que você, que tem esse problema, que tem esse zumbido, que tem essa situação chata, tenha um dia um pouco mais estressante, né? O estresse do nosso dia a dia já é grande. Nós já temos ali um estresse por trânsito, por buzina, enfim, uma série por trabalho, tem uma série de motivos que faz com que a gente tenha já um dia normalmente ou um pouco ou muito estressado. O zumbido no ouvido, então, deixa a gente louco, deixa a pessoa louca. A pessoa realmente fica muito nervosa, fica muito tensa. Dor nos olhos, vai falar, doutor Paulo, mas dor no olho pode ser por causa da articulação? Pode, por causa que pelos músculos internos, né? Os músculos de dentro da nossa face, tem ligação entre o músculo da articulação e o músculo da base da órbita. Então, dor nos olhos? Pode ter. Bruxismo, né? Aquele ficar rangendo à noite, ou rangendo de dia, o briquismo, isso tem comprometimento no problema articular? Claro que sim. A dificuldade de abrir a boca, fechar a boca, o maxilar na hora de abertura ele está um pouco preso, está um pouco travado, né? Pode sair realmente, pode dar uma deslocada. Tem gente que abre a boca, fecha a boca, faz aquele clac, clac, de deslocamento mesmo. E isso tem a ver com falta de dente? Tem a ver com falta de dente. Peraí, gente, eu vou tomar uma aguinha que eu tô com a boca seca. Pronto. Agora sim, agora eu vou continuar. Isso tem a ver com falta de dente? Claro que sim. Se você não tem dentes na parte de trás, por exemplo, na parte de trás, dentes posteriores na parte de trás, ou em cima, ou embaixo, ou nas duas, ou em cima e embaixo juntos, se você não mastiga direito, se você não tem dentes na parte de baixo ou de cima, ou nos dois, de um lado só, então você vai mastigar do outro lado. É a mesma coisa que você andar com uma perna só. Tem um lado funcionando, outro lado não funcionando. Na boca é um pouco diferente, porque quando mastiga de um lado só, tem movimentos dos dois lados da musculatura, mas tem movimentos alternados. Esses movimentos alternados fazem com que a sua musculatura, seus músculos de abertura e fechamento da boca, eles estejam com o seu tônus, a sua força, a sua tonicidade alterados. E isso causa uma série de problemas, bruxismos, apertamento, dor de cabeça, porque os músculos se interagem, os músculos estão juntos
e você tem os músculos laterais da cabeça que apertam. E aí você tem dores de cabeça terríveis, enxaquecas terríveis. E normalmente as pessoas, antes de chegar lá na IOP, lá no meu consultório para conversar, eu gosto de conversar antes no meu escritório, a gente conversa muito, quem já foi, e já é muita gente que já foi até conversar comigo, sabe que eu converso muito, porque eu preciso saber, obviamente, a sua história. Eu tenho que saber a sua história. Eu tenho que entender o que você sente, eu tenho que entender o que você necessita, eu tenho que entender qual é a sua angústia, qual é a sua... Em relação a isso, claro, né? Em relação a esse problema da falta de dente, das dores. Você pode ter, Gente, quando eu falo você, é você que está se enquadrando nisso, né? Não é para todo mundo. Tem gente que não se enquadra nisso, mas você que se enquadra nesse processo todo, eu falo realmente para você. A minha intenção aqui é te dar essa cutucadinha em você, para você sair desse processo, hein? Para você largar essa história, deixa para trás, passa para frente. Então a minha função, a minha intenção aqui é isso mesmo, né? Cutucar você para você se mexer e sair dessa zona de conforto ruim. Isso é uma zona de conforto péssima. É uma zona de conforto. Porque você está ali e está barrigando isso, está indo para frente, né? Vamos lá, vamos amanhã eu vejo, depois da manhã eu vejo, semana que vem eu vejo, mês que vem eu vejo, ano que vem eu vejo, passou 20 anos, né? Isso é uma zona de conforto, mas é uma zona de conforto ruim, péssima. Não é a zona de conforto boa, não. É a zona de conforto péssima, ruim. E aí na sua cabeça vem já essa coisa crônica, né? Essa coisa que já está de muitos anos, mas agora também eu não vou fazer mais nada. Agora eu já tenho 68 anos, já tenho 74 anos. Não vou fazer nada não, eu tenho uma prótese total aqui, que é uma dentadura, né? Quem ouve sabe que eu odeio o termo dentadura. Eu tenho uma prótese total aqui, ela não encaixa, eu não consigo mastigar, a de baixo eu nem uso. Eu tenho gastrite, eu tenho refluxo, eu tenho queimação no estômago, eu tenho queimação na boca, porque o refluxo e a gastrite causam isso, eu tenho aftas, mas tudo bem, doutor Paulo, eu já estou com isso há 30 anos, e agora, bom, mas aí eu falo, mas você tem 74 anos, você é novo, né? Não, como, gente, como assim? Eu sempre digo aqui, eu sempre dou a história do Sr. João Bertoncello, com 91 anos, que foi lá e resolveu tudo. Em uma semana, chegou de bengalinha e voltou dirigindo carro. Por quê? E com 91 anos, né? Tem que fazer, tem que sair dessa zona de conforto ruim, tem que ter mais qualidade de vida. A gente está aqui nesse plano espiritual, nessa vida, por um tempo determinado. Se a gente não viver bem, a gente vai... É tempo determinado, gente. Todo mundo vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Então, nesse espaço de tempo, eu estou já indo para um outro lado aqui, né? Mas tudo bem. Nesse espaço de tempo, a gente tem que viver bem. E isso, a minha área é essa área que tenta fazer com que você se sinta bem nessa situação de mastigação, de deglutição, de problemas de articulação, de zumbidos na orelha, de próteses mal adaptadas. Isso causa um problema social muito sério. A grande maioria das pessoas, e olha, gente, que eu tenho, há um ano que vem eu faço 30 anos de formado, já pus para mais de 20 mil implantes na minha vida, e acreditem nisso que é verdade. Eu já vi milhares de pacientes, as histórias são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. Tem uma quantidade de histórias ali, vamos dizer, tem 20 histórias. Essas 20 são sempre as mesmas. Ou eu ouço a primeira, ou a quinta, ou a sétima, ou a 20ª. Sempre as mesmas histórias. São histórias de dor. Essa dor pode ser dor física, mas pode ser uma dor mental, de carregar isso e de... Por que eu falo isso? Porque as pessoas chegam e falam, doutor Paulo, eu não vou mais em festa, doutor Paulo, eu não vou mais, não saio mais com a minha família, eu tenho vergonha, eu falo com a mão na frente da boca. Claro, né? Ou porque tem os dentes com grandes problemas, ou porque tem próteses totais, próteses parciais, né? Não precisa ser total, não precisa ser dentadura, pode ser outra prótese, aquela de ganchinho, e que também não usa mais. A prótese de baixo nem usa mais, aí mastiga a prótese de cima com a gengiva embaixo, não mastiga direito, engole errado, tem refluxo, queimação, gastrite. E isso vira na cabeça das pessoas uma pseudo-doença. Pseudo é falsa, né? É uma pseudo-doença. As pessoas acreditam
que tem uma doença, que isso é uma doença. Isso não é uma doença nenhuma. Não é doença porcaria nenhuma. Isso é um processo, Isso se arruma. Isso é muito fácil de se arrumar. Fácil, claro, né? Assim, tem um processo, mas não é uma doença. Não é, olha, precisamos tratar isso aqui durante anos. Não. É assim, vai, arruma, fez, colocou a prótese, tá mastigando direito, tá bonito, tá com um sorriso bonito. Pronto, vai embora, vai viver a vida, vai comer bem, vai se relacionar bem, né? Muita gente, olha, assim, muita gente chega lá e fala que realmente não tem mais vida social direito, que não come direito, que não beija direito, que morre de medo de fazer uma cirurgia no hospital porque vão tirar as próteses e aí vai estar na cama e quando as pessoas forem visitar vão ver que não tem dente, está com aquela boca mais murchinha, né? As pessoas têm esse medo e aí arruma e acabou tudo, não é uma doença. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre... Eu não tenho muito hábito de falar tecnicamente sobre implantes e próteses, mas as pessoas têm me perguntado ultimamente muito o que é o implante, o que é a prótese, como é que é um, como é que é outro, tá? Eu vou dar os telefones aqui lá do IOP. Então, IOP, Implantes Odontológicos Paulista, fica na rua Pedro de Toledo, na frente do shopping Santa Cruz. Aquele metrô Vila Mariana, metrô Santa Cruz, pronto, desceu no metrô Santa Cruz, desceu no shopping Santa Cruz, atravessou a rua, tá lá, rua Pedro Toledo, número 80, quarto andar. Os telefones do IOP, para falar comigo, hein? 5083 2493 5083 2539 5083 2493 5083 2539, tá? As pessoas têm me perguntado muito, doutor Paulo, o que é um implante? E o que é? Eu falo, olha, gente, você tem que fazer um implante, depois tem que fazer a prótese. O que é o implante? O que é a prótese? Leigamente falando, tá? De uma forma bem simples, o implante é como se fosse a raiz do dente. Se você não tem mais a raiz, se você tem um dente quebrado e a raiz não funciona mais, não tem mais, perdeu a raiz, ou agora, ou antes, e só tem o osso, ou tem ali o lugarzinho da raiz. Um implante, ele tem o mesmo formato de uma raiz, ele é de titânio. Ele é um implante de titânio, compatível com o seu osso. Compatível. Não é que se coloca e não é compatível. É compatível. O implante de titânio. O titânio também é utilizado para placas de cirurgias de trauma. Então você quebrou a perna, quebrou a tíbia em 2 pedaços, tem placa, vai colocar essa placa é de titânio. O implante é a mesma coisa, implante de titânio. Ele é colocado no seu osso e existe uma ligação, uma integração, uma ósseo-integração com o implante. O seu osso se liga ao implante e o implante vira como se fosse a sua raiz do dente. E o que é a prótese? O que é a coroa? A coroa é o dentinho que a gente vê. Então são duas coisas distintas, feitas em momentos separados, menos a carga imediata, que a gente coloca os implantes, em uma semana coloca a prótese total, a prótese definitiva, não total, ela é uma prótese fixa, definitiva, parafusadinha, muito bonitinha, está fixa ali. Isso é a carga imediata. O implante, normalmente, quando é um implante unitário, quando são implantes em locais diferentes, põe o implante, espera o osso grudar no implante, leigamente falando, e depois coloca a coroa, coloca o dente, que é o que a gente vê. Então, são duas coisas distintas. As pessoas perguntam muito porque não entendem que tem uma distinção entre as duas coisas. Tem sim, o implante, ele é na forma da raiz, um parafusinho de titânio colocado no osso e depois coloca a coroa, que é o dente. E aí prende um no outro, parafusa, fica bonitinho e vira o seu dente normal. Tá? É só uma explicação, porque as pessoas têm me perguntado muito o que é um, o que é outro, o que é um, o que é outro. Então eu só estou explicando um pouquinho para vocês. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho já? 1 minuto. Gente, então eu vou dar aqui de novo os telefones do IOP. 5083 2493 5083 2539 5083 2493 5083 2539.
O meu site, eu acho legal assim, se você se interessa em ir até a IOP, ir até o IOP, a nossa clínica, dá uma olhadinha no site sim, porque tem que ter, eu acho que tem que ter uma ligação, tem que começar com uma empatia, tem que começar com uma, olhou e fala, puxa, eu gostei da clínica, gostei do Dr. Paulo, da cara dele, tem uma cara boa, tem uma cara ruim, tem, enfim, aí vai da pessoa. Então, sempre é legal dar uma olhadinha no site para ver o que que é, né? Para ver o que que a gente... Quem sou eu, o que é a clínica, quem nós somos, como é a clínica, como é o espaço, é legal isso. Então o site é www.iopdr de doutor, iopdrpauloleal.com.br, tá? E os telefones de novo, 5083-2493, 5083-2539. Meu tempo acabou, encerrei, foi muito bom falar com vocês. Mais um dia que a gente ficou juntos aqui. Terça-feira que vem eu tô de volta. Um beijo para todo mundo. Tchau.